Boa noite. Obrigado a toda a equipe técnica da empresa TikTok. Obrigado a você, telespectador. Você que vive buscando sempre alguma novidade. Desta vez, esta novidade ela é muito delicada. Delicada porque eu tenho aqui que saber me posicionar muito bem para aqui distribuir com vocês coisas que são muito de nosso zelo. Nós temos muitas coisas que são de nosso zelo. Você pode não diretamente não participar, mas você faz parte. Então, direta ou indiretamente, nós fazemos parte de muitas coisas que acontecem no planeta. Nós somos, direta e indiretamente, somos responsáveis. E não adianta você falar, não vou me meter nisso, quando o próprio Criador te direciona a você não estar longe daquilo que Ele colocou a você fazer. Todos nós temos responsabilidade perante Deus. Muitos de nós temos responsabilidade de escrever, outros têm responsabilidade de se comunicar, outros têm responsabilidade de atuar, outros têm responsabilidades de orar, e assim cada um tem uma certa responsabilidade perante nosso Deus Criador. O que não nós podemos fazer é fugir daquela que Deus designou que é sua responsabilidade e você negar de fazer aquilo que é de sua responsabilidade. As pessoas que não têm compreensão e sabedoria às vezes erram, imaginando que porque alguém estudou para engenheiro, ele não pode falar de medicina. Alguém que estudou de medicina, não, ele não pode falar de engenharia. Alguém que estudou sobre aviação, ele não pode falar sobre flores, sobre agricultura, sobre verdura. Existe um sistema que tenta manipular a sabedoria humana e falar, não, você não tem competência para isso, você não tem álibi para isso, você estudou, qual o seu diploma? Olha, estas pessoas que aprenderam esses costumes por causa de uma formação, ela desprezar a sabedoria da outra pessoa, ignorar a sabedoria, essas pessoas, elas cumprem o papel na Terra de negativismo. Um papel que não deveria ser ouvido por pessoas inteligentes. Por quê? Porque ninguém pode titular ninguém apenas pela competência daquilo que ela já conquistou, porque um diploma nada mais é que uma conquista. Então ninguém pode intitular alguém por uma das conquistas, porque ninguém sabe quantas conquistas cada pessoa ao longo da sua vida adquiriu. E por isso, esse
costume que muito está no nosso país de rotular alguém por causa de um diploma. Isso está completamente fora do normal. Fora do normal, porque veja você que tem seu pai, tem sua mãe, quantas coisas eles não trabalharam para que você fosse uma pessoa hábil para um monte de tarefas que exige de uma pessoa quando se torna adulto. Quantas pessoas que não aprenderam, homens e mulheres, fazer papel tanto da residência, como adquiriram várias habilidades técnicas e práticas para hoje estarem entre a sociedade fazendo tudo que se refere a que seja bom. Então é voltado nisto que eu abri esta live. Porque nós não podemos parar as pessoas que são hábeis, que tiveram uma certa sabedoria, essa sabedoria dada por Deus, e rotular estas pessoas apenas naquilo que ela apresenta. Ah, ele apresentou um diploma de médico, vamos rotular ele só como médico. Ah, ele apresentou um diploma de engenheiro, vamos rotular ele só de engenheiro. Nós temos que entender algumas coisas e para que isso que nós entendemos, nós ajudar pessoas que possam também nos ajudar. Porque um país que cresce, uma nação que cria força, é aquela que, reconhecendo que a pessoa foi capacitada por Deus em algo, ela fala, não, vamos dar vez a ouvir aquela outra pessoa porque ela tem bastante coisas para nos informar, ela tem bastante experiência, ela tem bastante competência, vamos dar espaço para ela. É assim. Se você tem o dom de escrever, você tem que escrever. Se você tem o dom de se pronunciar, você tem que se pronunciar. Se você tem o dom de executar, você tem que exercer a execução sobre tudo aquilo que te compete, sobre tudo aquilo que te entrega. Se você tem o dom de educar, você tem que se colocar à frente. Você não pode temer nada. Você tem que ter coragem, porque este dom, ele não veio para você à toa, ele veio porque Deus confiou em você. Você, homem, você, mulher, são pessoas da competência do Deus Criador dos céus e da terra e que fez tudo para que a população viva bem. Você não pode se calar, você não pode deixar de escrever, você não pode deixar de executar, você não pode deixar de fazer. Estas responsabilidades cabe a cada um que sente que aquilo que ela está fazendo está sendo útil, está sendo bom. A partir do momento que você vê algo que está acontecendo errado, você sabe como ir lá dar um jeitinho e consertar aquilo, e você não quis fazer isso, você tem uma dívida com Deus, porque você negligenciou a sabedoria que Ele te deu. É importante que cada um de nós colocamos não para dirigir aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos, com palavras aonde ofende, aonde denigre, aonde desmoraliza nossos irmãos. São seus semelhantes, são pessoas como você, são pessoas que Deus fez de carne e osso, tem sentimento, tem amor. Não, você nunca deve se dirigir a ninguém com palavras pesadas, ofensivas, com palavras que
você não gostaria de ouvir. E você também não pode fazer isso porque você não tem a dívida com aquela pessoa, você tem a dívida com Deus. A sua dívida, ela começa a crescer com Deus. Você viu um irmão, um amigo, um estranho, escreveu algo que você não gostou? Pense nesta pessoa como se ela fosse você. Vai lá com cuidado, passa a sua ideia para ela de uma forma respeitosa, de uma forma digna da pessoa falar obrigado. Olha, fiquei feliz com as suas palavras. Muito me apraz. Volte aqui outra vez, que gostoso esse tipo de comportamento, porque você é um ser humano. Você é um ser humano e a outra pessoa que você não conhece é também um ser humano. Nós estamos num planeta para cuidar dele e cuidando um do outro, o planeta se torna cada vez melhor. Mas todo cuidado e toda proteção é pouca porque nós temos pessoas do bem, também temos pessoas que não ligam para o bem. Preferem seguir rumo a caminhos que são tortuosos, caminhos difíceis, caminhos que ninguém vai assinar embaixo. Então, talvez pessoas melhores que nós consiga converter o mal destas pessoas a fazerem o bem. Por isso que em certo momento Jesus ele foi orar. Jesus ele foi orar porque ele vendo que a terra não tinha jeito, tudo que Deus tinha falado para ele, ele confirmou aos 33 anos de idade. Ele falou para os discípulos: filhinhos, ficai-vos aqui, porque eu vou orar para falar com Deus Pai. Ficai-vos aqui. E ele no Monte das Oliveiras, Jesus se prostrou e orando, da sua pele minava sangue como se fosse um choro por tudo aquilo que ele ia passar por nós. Da sua pele, ele vendo a aflição que ele ia passar, os espancamentos, os deboches, as desfeitas, os escárnios, ele tendo poder na terra e no céu, mas ele não podia falhar, porque ele desceu à terra para fazer o bem, para ensinar o amor. E ele não podia falhar, porque se ele algum segundo falhasse, nós estaríamos perdidos para todo sempre. Presta bem atenção. Você aí não pode falhar. Não importa se você é mulher, não importa se você é homem, você aí não pode falhar. Você tem a responsabilidade
de fazer tudo que é bom, igual a Jesus fez. Você não pode falhar com Deus. E você não podendo falhar com Deus, você tem que fazer o que é bom na terra. Nós falamos aqui. Falamos de vários papéis. De quantas falta de oportunidade se deixa de dar. Se deixa de dar falta de oportunidades, e essas faltas de oportunidades deixa de fazer continuar o nosso Brasil crescer. Será que é necessário todo mundo se candidatar? Vejam o número gigantesco de refugiados da guerra se candidatando a tomar conta do nosso território. Não que nós temos nada contra eles, mas o Brasil é um país de paz. O Brasil é um país de paz. Como que nós podemos permitir pessoas que não estão acostumadas a essa paz administrar nossa nação por causa de algumas divergências, nós permitir com tantos dos filhos brasileiros que estudam, se formam, se capacitam? Será que na nossa nação não tem pessoas com habilidade para continuar cuidando da paz que rege o nosso Brasil? Com que necessidade é essa de abrir oportunidade para pessoas de costumes de guerra administrar nosso país? Porque são refugiados, a maior parte vieram de terras longínquas. Se você, por exemplo, sair do seu país e for migrar qualquer outra nação, lá você será vigiado de dia e de noite se você está fazendo aquilo que você foi fazer lá no país estranho. Você não pode se envolver na política, você não pode se envolver nos costumes, você não pode se envolver em nada. Como que nós podemos receber refugiados no nosso país? E esses mesmos agora querem administrar no nosso país? Não pense que todo mundo vai aceitar aquilo que está fora do que Deus fez. Por isso que ele dividiu as línguas. Porque os homens começaram a se reunir para o mal. A terra começou a se contaminar. Para o Brasil, vou repetir, é um país de paz. Nós não podemos, além da gente ter problema entre direita e esquerda, ainda nós vamos colocar o que lá dentro? Pessoas com poder de mudar
o sentimento de décadas que o Brasil rege. Pessoas com esse poder. Porque a partir do momento que nós colocamos pessoas que não entendem que aqui é um país de paz, não é um país de guerra, nós colocamos pessoas que vieram de outros costumes. E quando colocamos aqui para nos administrar, já não bastasse as nossas riquezas que foram todas subtraídas do nosso país. O nosso ouro, os nossos diamantes, agora, recentemente, as riquezas que foi o petróleo. Petrobras, que era do Brasil, não é mais. Mais recente agora, começaram a tomar conta até da nossa água. Você não tem mais direito, você paga a conta de água, mas quando você liga a torneira da tua casa, você não tem direito mais a utilizar a água, porque eles racionam a água. Você tem que usar a água de acordo com o que eles determinam para você. Eu pego agora aqui a torneira aqui e mostro para vocês. Não tem água. Não tem água. Aqui eu pago a conta, mas eu mostro para vocês, não tem água. Estão tirando o direito de sobrevivência do nosso país. E agora, será que vocês aí do parlamento não têm esse entendimento? Porque se vocês entregarem, permitirem eu não digo nem que é eu falo isso, é uma tragédia. É uma tragédia. Vocês entregarem a administração do nosso país a pessoas que são de outros países, estão se candidatando aqui. Estão se candidatando a administrar nosso Brasil. Se vocês entregarem isso, vocês realmente é a mesma coisa que é pior que vocês estivessem explodindo uma bomba atômica no Brasil. Porque isso é extremamente o cúmulo. É extremamente o cúmulo. Entregar nosso país a ser regido por parte de pessoas de outra nação. Isso não existe. O refugiado, ele tem que ficar ali no cantinho dele. Ele é refugiado da guerra. Ele não tem que ter direito iguais às pessoas da nação. Quantas pessoas que nós não estamos formando aqui, nossos filhos, filhas? Eu falo teu filho, tua filha, foi lá, se formou doutor, advogado, juiz, promotora, e às vezes não tem vaga para eles. Nós vamos colocar a pessoa de fora para administrar o nosso país, as leis dos nossos países? E será que você aí vai continuar escolhendo essas pessoas por como se fosse modelo? Ela é bonita, ele é bonito, e você não sabe da história, e vai continuar colocando essas pessoas para continuar nos fraudando? Nós entregamos o ouro, o Brasil não tem ouro. Entregamos diamante, o Brasil não tem diamante. Entregamos recentemente o petróleo agora não é do Brasil.
Agora, alguns governadores entregou nossa água. Se eu chegar aqui na minha torneira, aqui eu mostro para vocês. Pago minha conta, não tem água na torneira. Não tem água na torneira. Eu pago o mês inteiro. Quando vou virar a torneira aqui, não tem água na torneira. Porque eles racionam agora. Não está mais na mão do Brasil, porque entregou, privatizou nossa água. Presta bem atenção com quem vocês estão brincando. Com aqueles que oram a Deus. E quando Deus toma medidas, não escapa um grande. Não escapa um grande. Recentemente, esse que está internado no hospital, ele dobrou o joelho para orar por presidiário e começou a usar o nome de Deus em vão. Ele começou a orar e eu entrei ali na oração dele e falei: você está brincando com Deus. Para de usar o nome de Deus em vão. Porque se o cara virou presidiário é porque ele fez algo de errado e nenhum juiz julga à toa, não, porque juiz não julga por política, ele julga pelas leis que existem, leis essas que vocês mesmos fizeram para todo cidadão que anda fora da lei cumprir e pagar. Não adianta você ficar dobrando o seu joelho para o Brasil inteiro ver, porque se você continuar fazendo isso, se prepara. Você vai parar numa cama e da cama, se você bobear, você vai para um lugar que não era para você ir já. E ele está lá internado. Ele está lá internado. Porque está usando o nome de Deus para bagunçar, para fazer coisa errada. E está falando para todo mundo como se fosse Deus ia se meter em sujeira. Deus não se mete em coisa suja, em sujeira, principalmente sujeira política. Mas não pensa você, porque Deus não se mete em sujeira política, ele não é justiça, ele é a justiça verdadeira. Ele não age com vingança. Deus não age com vingança sobre ninguém, porque ele é amor, ele faz justiça. A justiça dele impera. E esses que são de direita estão pintando e bordando usando o nome de Deus. Deus já me mostrou, não vai ficar um, vai cair um a um. Então, o que vocês têm que fazer? Se arrepender do mal que vocês têm feito pela população, essa zombaria, essa entrega das coisas que são do Brasil, vocês têm que parar com isso, parar de fazer maldade pro povo, parar de perseguir trabalhador, parar de bater em trabalhador, parar de matar trabalhador. Vocês não respeitam mais nenhum tipo de trabalhador. Se é balconista, vocês usam as forças que foi feita para defender o povo, vocês utilizam elas como se fossem carrasco de vocês. Porque vocês determinam a ordem e aquele trabalhador que veste aquela farda vai lá chorando fazer a maldade que vocês mandaram fazer, porque senão ele é mandado embora. Ele tem que fazer a maldade porque ele é do executivo. Mas ele sabe que ele está fazendo a maldade. Mas se ele não fazer a maldade, ele é mandado embora. Nós sabemos que polícia não gosta de fazer coisa errada. E vocês estão utilizando eles como se fossem carrasco de vocês. Para bater em trabalhador, perseguir trabalhador, tomar os bens do trabalhador, multar trabalhador, tirar as coisas do trabalhador, achando que Deus aprova o que vocês estão fazendo. Deus está de olho, só deixando a corda aí.
Deus está deixando, só acorda aí. Assim como o outro lá debochou, sendo presidente, deixou muitos morrerem na pandemia. Debochava, dava risada, debochava. Hoje ele está começando só a sentir o sabor do inferno. Ele não sabe ainda o inferno, mas ele só está conseguindo sentir o sabor do inferno. Porque você sabe quantos milhões de pessoas morreram no Brasil? Quantos milhões, quantas pessoas chorando? E não para, quem é que vai parar de chorar porque perdeu a mãe, porque não tinha um respirador? Você sabe o que é perder uma mãe? Você não sabe que é perder uma mãe. Porque não tinha o respirador lá para a pessoa respirar. Enterraram as pessoas como se fosse lixo na pandemia. Acha que Deus não enxergou isso? Vocês enterrando as pessoas como se fosse lixo? Parem de brincar com a política do Brasil. Parem imediatamente. Porque se vocês continuar perseguindo esse homem de Deus que Deus colocou, não foi ele não, que ele estava preso por causa da maldade de vocês. Vocês não queriam que ele ajudasse os pobres. E vocês conseguiram inventar uma mentira para defamar a imagem dele. Mataram a mulher dele. Ele preso. Mataram o neto dele. E agora, no final dos tempos, dos últimos dias dele, querem também matar ele. Deus não faz o povo dele de ignorante que nem vocês imaginam, não. Vocês pensam que o povo de Deus é ignorante, vocês estão bem por fora. O povo de Deus é sábio. Não se envolve em política por causa das mentiras, dos enganos, das trapaças, dos roubos, das corrupção. Mas o povo de Deus está enxergando tudo o que vocês estão fazendo de maldade. Uma maldade em cima da outra, um deboche em cima do outro. E ainda fazem festa no lugar que é para ajudar o povo. Fazem festa que derrotou o povo. Presta bastante atenção. Aqueles que não se reconciliar. Isso é antes das eleições. E não se arrepender perante Deus, vai começar a ver a queda de um por um. Porque Deus, a partir desta palavra, Ele dá ordem aos espíritos dele, saia por todo mundo e começa a colocar a ordem que eu determinei. Se arrependa, pecador político, porque a palavra de Deus, ela está acima de tudo. E Deus disse, passa céus, passa terra, mas a minha palavra jamais há de passar. E a palavra de Deus que Deus está dando aqui nesta hora é, se arrependam políticos pecadores, que estão aí zombando, aí fazendo cenário com o nome de Deus, fazendo tudo quanto é coisa errada, para prejudicar a nação, tirar o direito do órfão, da viúva, do desamparado, daquele que sofre, daquele que tem necessidade, daquele que trabalha muito para manter suas contas, para pagar suas coisas, para pagar a faculdade dos filhos. Se arrependam, porque Deus dá ordem a partir de agora para os espíritos saírem e pegar a cada um de vocês e colocar em seu devido lugar, e vocês vão ver o que é a mão de Deus. Isso não é na política, não. É antes da política. É antes das eleições. Eu estava quietinho aqui, mas eu não aguentei. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Há tanto tempo que eu não venho fazer live aqui.
tanto tempo que eu não venho. Deus falou, eu te dei voz, é para você falar. Olha o que eles estão fazendo com o meu povo. Vai, abre a live agora. $20.000 candidatos de outro país já estão tudo já preparados para serem eleitos no Brasil. Isso é inédito no mundo. Isso é inédito. Isso não acontece em nenhum país. Quer dizer que querem colocar quem não tem o sentimento brasileiro no nosso poder. Vão permitir que isso aconteça. Quem não tem, quem é que não tem? Nós, você aí, pai e mãe, você, quantos anos você vem dando educação para o teu filho? Ensinando ele, escola, ginásio, Enem, FUVESP, SISU, e você dando um monte de educação para o teu filho, nós formando nossos filhos para continuar a regência do país. Agora vem pessoa que não tem estudo nenhum, lá de outra nação, para mandar no teu filho, mandar na tua filha, que tanto está estudando há muitos anos. Porque ser candidato à política, ele está soberano. O político ele é soberano sobre qualquer estudo. Ele não precisa estudar. Basta ele se candidatar para ele ter um salário de R$50.000 no mínimo. E seu filho que estudou, sua filha que estudou, seu filho que é doutor aí, sua filha que é doutora, sabendo de um monte de bagagem de ensino que eles têm, eles vão ser obrigados a aceitar a ordem de uma pessoa que veio lá de outra nação de guerra. Nação que o camarada coloca a bomba no corpo dele, explode e mata não sei quantas pessoas. Nós não podemos aceitar que o inimigo entra dentro da nossa casa e bagunça ela. É isso que eu estou falando. Você constrói sua casa, você tem aí sua família, daí você pega uma pessoa marginalizada, coloca dentro para morar dentro da tua casa e mandar em você, mandar no teu marido. É isso, é a mesma coisa. Nós já não demos, o Brasil já não deu refúgio para essa gente. Eles não vieram refugiados do país deles. Não come, não bebe, não tem uma vida maravilhosa aqui no Brasil. Aonde no Brasil explode uma bomba? Aonde? Aonde no Brasil que vocês já ouviram falar que explodiu uma bomba, matou não sei quantos? O Brasil é um país de paz. É um país de paz. Nós não podemos abrir mão de jeito nenhum da administração do nosso país a estrangeiro algum, por causa dos costumes deles. Vai lá para a China, vai lá tentar se candidatar na China para você ver o que acontece com você. Sai daqui, vai lá para a Coreia do Norte e tenta entrar na política para ver o que vai acontecer com você. Recentemente, um monte de brasileiro foi deportado para o Brasil dos Estados Unidos, foi jogado para cá que nem lixo. Se não fosse o presidente Lula, eles foram trazidos para cá, para o Brasil, como se fosse bandido, com algema no pé e algema na mão. Todo trabalhador foi deportado, perderam casa, perderam bem, perderam tudo que tinha lá, porque o presidente tomou tudo. Quer dizer, o Brasil dá refúgio. Agora os espertinhos agora quer tomar conta das nossas leis, quer tomar conta da soberania, o que é mais importante.
as ordens do país. Deus não está dormindo. Deus não está dormindo. Deus me despertou aqui. Deus me despertou aqui para vir trazer essa mensagem, mas é uma mensagem que ela não é uma mensagem como vocês esperam de um homem que serve a Deus, não. Vocês não esperam esse tipo de sabedoria de Deus, né? Vocês colocam Deus como se fosse um bonequinho de vocês, né? Vai para lá, vai para cá. Deus é soberano sobre todas as coisas. Presta bem atenção. Se você que é autoridade, você ficar debochando que Deus está falando com você aí, você se coloca no seu papel para agir, e você não querer agir, Deus vai te tirar ainda hoje do cargo que você acha que você é alguém. É hoje. Marca bem, hoje é domingo. Ah, quem que foi? É você. Passa céus, passa terra, mas a palavra de Deus não passará. Vocês estão querendo fazer bagunça num país onde o povo ainda louva a Deus. Tem liberdade para louvar a Deus. Vocês estão querendo entregar. Deus fala por essa palavra, vocês querem entregar, mas eu não entrego o meu Brasil, porque o Brasil ainda me louva. Coloquem-se em vossos lugares, porque se vocês não quiserem assumir a posição que eu vos dei, eu vou tirá-los daí. Presta bem atenção. Eu nunca abri minha boca para falar a palavra de Deus, para não ver as coisas acontecerem. Aqui não tem negócio de dízimo, não. Porque eu não prego por dízimo, nunca preguei. Nunca preguei por interesse financeiro. E Deus me tire da terra se algum dia eu pregar com interesse em alguma coisa. Deus que me tire da terra. Se eu pregar com interesse em alguma coisa dessa terra, porque eu sirvo a Jesus não por religião. Ninguém nunca me viu falar de religião aqui. Ninguém me viu nunca pedir nada aqui. Eu sirvo a Jesus porque eu amo Jesus, eu amo a Deus e eu amo meu semelhante. Eu quero ver não só eu se salvar, mas todos aqueles que amam a Jesus, amam a Deus. Ninguém compra com dinheiro nenhum a salvação. Você não vai comprar sua salvação lá no céu com dinheiro nenhum, com a melhor coisa que você tiver nesse mundo. A salvação Deus oferece a todos que amam a Ele e faz o pacto de batismo da salvação e o pacto de acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Agora presta bem atenção. Eu nunca vi uma palavra que sai da boca de Deus deixar de se cumprir. Se coloque no seu lugar, autoridade. Você está aí sim me ouvindo. Se você não fizer as coisas que Deus tem pedido para fazer, que é colocar paz no mundo. Paz. Sabe o que é paz? É você ir lá, para de mexer com o trabalhador, para de prejudicar o trabalhador, para de perseguir o trabalhador. Vamos ajudar o trabalhador. Não vamos deixar outros povos continuar judiando do Brasil. Se você não começar a agir, pode preparar suas malinhas. Pode preparar suas malinhas, porque agora você vai encontrar com o juízo eterno. Pode começar a preparar suas malinhas. Esse crente está falando palavras, é a palavra de Deus, não é minha não. Não é minha palavra não.
E eu tenho tanta coisa para me ver que eu gosto aqui na internet. Deus falou, vai, abre a live. Eu tô aqui fazendo a vontade de Deus. Não é a minha vontade, não. Eu fico horas aqui vendo, fazendo várias coisas úteis minhas. Aqui eu não estou fazendo minhas coisas. Aqui eu estou fazendo aquilo que Deus está me mandando. E não é para pequeno, não. Não é para pessoa pequena, não. É para você, autoridade grande aí, que tem maltratado o povo de Deus na terra. Você aí que vive fazendo bagunça com o nome de Deus aí no Congresso. Vai preparando, porque os espíritos que o Senhor Jesus mandou já saíram para trabalhar. De hoje por diante vocês vão ver. Deus é imutável, ninguém muda Deus. Ele pede para que as pessoas o obedeçam, para a pessoa não cair em coisas piores. E ninguém escapa quando ele dá a ordem. Eu não posso ficar falando nada aqui que não é meu. Eu só falo o que é para ser entregue. Aqui não tem minha opinião. Não é minha opinião. O sentimento que Deus coloca através do seu Espírito Santo dentro de mim, eu tenho que expressá-lo e tenho que falar. Quantas crianças que hoje já são adultos se formaram, são doutores, são advogados, são promotores, são oficiais de justiça, são delegados, trabalham no nosso poder, trabalham na nossa nação, são desembargadores. E agora vocês catam e querem deixar que outras pessoas de outras nações mandem, sejam soberanos sobre os filhos do Brasil. Se candidata lá no Brasil. Se candidata lá no Brasil. Vocês sabem muito bem que se um cristão, um homem cristão, ele sair daqui do Brasil e for parar num lugar onde é muçulmano, eles não só matam, como eles decapitam os cristãos. Eles não só matam, eles decapitam. Vocês querem que essas pessoas ajudem a serem pessoas legalistas no nosso Brasil. É isso? Já não basta o refúgio que eles estão aqui no Brasil? 2.000 muçulmanos candidatos às eleições. Lembra da palavra de hoje. Eu encerro aqui, eu não vou colocar palavra minha, não vou dar minha opinião, mas a palavra de Deus já deu ordem. Vocês que estão se afrouxando aí e não querem fazer o papel de autoridade, Deus vai tirar vocês da terra. Vocês não têm condição de fazer a autoridade que Deus deu para vocês exercer? Deus vai tirar vocês da terra. Essa palavra encerra aqui. Deus abençoe a todos.